Declarar com exatidão as informações pessoais de rendimento e de património. O Boletim de Candidatura à Habitação Social divide-se em 5 partes. Declaração e anuência. Antes de preencher e assinar o Boletim de Candidatura, deve ler o Boletim de Candidatura à Habitação Social e as instruções para a candidatura à habitação social. Deve assegurar-se que as informações fornecidas e declaradas são realmente exatas, não tendo sido ocultadas quaisquer informações. O elemento do agregado familiar com o número de ordem 1 do Boletim de Candidatura é designado como representante do agregado familiar. A assinatura deve ser idêntica à do bilhete de identidade de residente. Os elementos do agregado familiar menores de 18 anos devem constar no mesmo boletim de candidatura dos pais ou dos tutores. E no caso de elemento do agregado familiar menor de 18 anos, o boletim deve ser assinado por um dos pais ou tutor. Os interessados cuja relação familiar não possa ser comprovada através do documento de identificação devem apresentar comprovativa de relação familiar. Os titulares de documento de identificação de Macau estão isentos de apresentação. Caso no documento de identificação de Macau esteja registado "não sabe", não pode assinar. A assinatura no boletim de candidatura deve ser substituída por impressão digital do dedo indicador claramente identificável. Dados pessoais e estado civil. Em caso de emenda e alteração, o representante do agregado familiar deverá apor a assinatura no local da emenda e alteração. Os interessados registados como casados no bilhete de identidade de residente de Macau estão dispensados da apresentação da cópia da certidão de casamento. Os interessados que se encontram em processo de divórcio devem apresentar prova de que solicitaram a certidão de início do processo de divórcio. Os interessados em união de fato devem apresentar a declaração de união de fato comprovada por 2 testemunhas e com reconhecimento da assinatura. Os interessados que não se candidatam em conjunto com os cônjuges devem apresentar os respectivos documentos comprovativos dos motivos dos cônjuges não constarem no boletim de candidatura. Cartão de registro de avaliação da deficiência e outros documentos de identificação. Os portadores de deficiência devem apresentar o cartão de registro de avaliação da deficiência emitido pelo Governo da Arraial. Estão dispensados da referida apresentação. Caso possua bilhetes de identidade de residente da República Popular da China, de residente da Região Administrativa Especial de Hong Kong, de cidadão português, cartão de cidadão de Portugal, salvo-conduto e documento de identificação de outros países, regiões, é necessário exibir os respectivos originais para efeitos de autenticação. Dados de contato. Preencher claramente o endereço de contato e o número de telemóvel. Caso tenha outros números de contato, deve preencher no boletim de candidatura. Itens de pontuação. A atribuição de habitação social é efetuada de acordo com a disponibilidade de habitações e por ordem decrescente da pontuação obtida, calculada em conformidade com o mapa de pontuação fixado por despacho do chefe do Executivo, tendo em consideração designadamente os seguintes fatores. Caso os documentos de identificação não possam demonstrar o tempo de residência em Macau, devem apresentar os respectivos documentos comprovativos do tempo de residência em Macau, emitidos pelos serviços competentes. Interessado que resida em habitação informal, loja e sobreloja em prédio habitacional, construído há mais de 40 anos, deve apresentar um contrato de arrendamento, recibo de arrendamento, fatura de água, fatura de eletricidade ou outros documentos comprovativos de residência, com o nome do representante ou do elemento do agregado familiar, prova dos anos de construção do edifício.